Oi, eu sou a Muri e seja bem-vindo ao arquivo Murimubes. Nesse canal falamos sobre casos reais, crimes, creepypastas, mistérios e outros arquivos. Aqui avalio alguns casos por caveirinhas, de leve a pesado. E esse vídeo é avaliado em 3 caveirinhas, que significa que é um caso assustador. Lembrando que tratamos de assuntos que podem ser gatilho ou sensíveis para algumas pessoas. Se você se incomoda com o terror ou esse tipo de assunto, sugiro que conheça meu outro canal, link na bio. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar um comentário se gostou do conteúdo. Bora pro vídeo! A minha vida foi de certa forma arruinada por uma experiência que tive quando era mais jovem. Eu penso tanto na época em que aconteceu. Na época, ninguém acreditou na minha história, então decidi escrevê-la agora, para que o mundo possa ver. Tudo começou quando eu tinha por volta de 14 anos, quando minha família se mudou de casa. Meu pai recebeu uma proposta de emprego com melhor salário, e uma semana depois, vendemos nossa casa e alugamos um apartamento na cidade para onde nos mudamos. Foi durante o verão que nos mudamos, então foi fácil começar minha nova escola. Quando o período escolar começou, eu caminhei nervosamente do prédio do nosso apartamento até a escola, que ficava bem perto. Eu não tinha tido a chance de conhecer outras crianças locais, então eu não conhecia ninguém. E tinha medo de ter que fazer novos amigos sozinho. Não lembro de realmente falar com ninguém naquela manhã. Eu era muito tímido. Apenas peguei minha grade horária e olhei para ver qual era a minha primeira aula. Matemática na sala 104. Eu verifiquei o pequeno mapa da escola que me foi dado e não conseguia ver o número da minha sala de jeito nenhum. Naquela hora, nenhum funcionário estava perto e comecei a entrar em pânico. Onde raios eu deveria ir? Notei no layout do prédio que havia uma seção inteira à direita da escola, que parecia ter muitas salas de aula, mas sem números. Já as salas do lado esquerdo variavam de 300 a 310. O centro do prédio tinha salas designadas na faixa de 200 a 230. Decidi que minha sala 104 logicamente estaria à direita. Caminhei por corredores longos. A maioria dos outros alunos não era novo, então eles já haviam chegado às suas salas, enquanto eu contemplava o mapa. Por causa disso, os corredores estavam desertos. Em retrospecto, eu deveria ter apenas encontrado a central de ajuda e pedido a eles para me dar direção. Mas eu estava tão tímido que preferi tentar fazer isso sozinho. Enfim, segui o layout do prédio e no final de um corredor longo e estranhamente silencioso, meu caminho foi bloqueado por portas duplas de madeira, bastante antigas, que não se abriram quando eu empurrei. Isso parecia errado, como se essa parte do prédio não fosse para ser acessada. Pensei que talvez alguém tivesse fechado as portas acidentalmente, ou talvez eu não tivesse empurrado com força suficiente. Empurrei a porta com meu ombro e, com um som de raspagem de metal na madeira, elas se abriram. Então eu percebi que havia quebrado o trinco do outro lado, já que ele estava muito frágil devido à ferrugem. Horrorizado por ter quebrado o trinco, no meu primeiro dia, eu estava prestes a me virar e sair dali, e apenas pedir a alguém que me ajudasse a encontrar minha sala. Obviamente, eu não deveria nem estar nessa parte da escola. O novo corredor era velho e empoeirado, os armários estavam tortos e abertos. Um cheiro de mofo pairava no ar. Mas quando me virei, notei os números pintados nas janelas de vidro das portas ao longo do corredor. A mais próxima de mim dizia número 100. Perplexo, verifiquei minha grade horária novamente para me assegurar de que eu tinha lido corretamente o número da minha sala. Estava claro, minha sala era 104. Logo ali, aparentemente, nesse corredor. Comecei a caminhar devagar, olhando pelas janelas de cada sala. 100, vazia. 101, vazia. 102, vazia, exceto por um esqueleto de plástico pendurado no canto, ao lado de um monte de jaleco de estudante amarelado. Mesmo assim, foi o suficiente para me assustar. Ao checar a sala 103, vazia, ouvi a voz de um homem adulto vindo da sala oposta, sala 104. Espiei pela janela e ela estava lotada. Mas não era o que eu esperava ver. Claro, havia um professor vestindo um terno marrom surrado e uma gravata borboleta azul. E, é claro,
Haviam alunos, todos focados no professor, sentados separadamente em mesas de madeira muito antigas. O que me fez hesitar foi o que eles estavam vestindo. As crianças não se vestiam assim mais. Parecia uma sala de aula de um filme ou programa antigo. O professor estava ao lado de um quadro negro empoeirado de giz. Apesar dessa estranheza, bati na porta. Eu pensei que a escola tinha um orçamento baixo. O professor não percebeu meu batido, então eu abri a porta silenciosamente e entrei. Nenhum dos alunos desviou o olhar do professor, que também não me deu muita atenção. Pedi desculpa de forma desajeitada pelo meu atraso, citando que me perdi. Em seguida, fiz meu caminho para a única cadeira vaga e sentei. Senti minhas bochechas arderem de vergonha. Deve ter sido inconveniente interromper a aula, pensei. O professor começou sua lição, alguns segundos depois, de forma bem casual. Seu nome era Sr. Telori. Ele começou a escrever equações no quadro e pediu aos alunos que resolvessem. A lição era muito comum, exceto pelo fato de que ninguém usava calculadora. Sempre que eu levantava a mão para responder uma pergunta, quase para tentar reconquistar a aprovação do professor, ele me ignorava e acabava escolhendo outro aluno para responder a pergunta. A aula terminou abruptamente, depois do que pareceram horas. No fim, eu estava entediado e infeliz. Eu só queria voltar para casa e reclamar de como fui ignorado. Quando saí da sala, senti fome. Olhei para o meu relógio e fiquei chocado ao ver que o dia escolar já tinha acabado. Um dia inteiro de matemática? Que horror! Eu acabei decidindo que odiava aquela escola. Caminhei lentamente para casa, repassando os eventos do dia na minha mente. Era tudo muito estranho, mas eu supus que acabaria me acostumando com essa nova escola eventualmente. Quando cheguei em casa, minha mãe estava falando ao telefone. Sua expressão era de confusão. Ela me ouviu entrar e franzir a testa ao me ver. Ela parecia um tanto brava e acusou quem quer que estivesse do outro lado da linha de estar mentindo sobre eu ter matado aula. Seguiu-se uma confusão. Eu disse a ela que estive na aula o dia todo, mas aparentemente a escola havia ligado para dizer que eu não estive em nenhuma aula e que não me viram depois que peguei minha grade horária. Eu disse que estava na sala do Sr. Telori, na sala 104, o dia inteiro. Eu devo ter perdido a chamada na hora em que cheguei atrasado, pensei. Minha mãe pausou e contou à escola a minha história ao telefone. Sua expressão congelou depois de alguns segundos, e depois ela me olhou preocupada. Ela desligou o telefone e me contou o que a escola disse. O Sr. Telori não trabalhava na escola há 38 anos. Aparentemente, a sala 104 fazia parte de uma seção abandonada da escola, que não era usada desde um tiroteio há 40 anos atrás. A escola achou que eu estava fazendo uma brincadeira de mau gosto. Resolvi entrar na internet para descobrir se o que a escola disse era verdade. Rapidamente, encontrei os artigos de jornais antigos sobre esse massacre. Um louco simplesmente entrou na escola com uma espingarda e tirou a vida de uma classe inteira. Ele bloqueou a entrada e tirou a vida de todos em uma sala de aula de matemática. Uma foto antiga e granulada mostrava a turma onde essas coisas aconteceram. Eu reconheci imediatamente. Era a sala 104. Um obituário mostrava homenagens aos mortos e fotos de todos que se foram. Eu também os reconheci. E reconheci o Sr. Telori e todos os alunos com quem passei o dia. Meu coração parecia que tinha parado. Me senti doente. Senti um frio nos ossos naquele momento. Depois desse dia, mudei de escola. Agora, anos depois, escrevi isso, meu relato do que aconteceu comigo, que ninguém jamais acreditou. A razão por que agora? Vou te explicar. Ontem recebi uma carta pelo correio. Não havia endereço. Simplesmente apareceu na minha caixa de correio. Era um convite para uma reunião de turma, assinado pelo meu antigo professor, Sr. Telori. Essa creepypasta foi tirada das profundezas das creepypastas. E, meu Deus do céu, gente, eu acho que se eu fosse essa pessoa, eu teria muito medo. Imagina que loucura você chegar na escola e, de repente, entrar em uma sala que, na verdade, ninguém mais está vivo. É muito maluco.
Me conta nos comentários o que você achou dessa creepypasta e até a próxima!